a vida não vale a pena de ser vivida. Primeiro lugar, absoluta! Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos assiste através do Facebook e Instagram. Boa noite também a você, Elicaz, diretor e sua equipe. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal. Hoje vamos debater um tema bastante preocupante por parte das autoridades, principalmente do Judiciário, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E para esse debate, convidamos a doutora Luciana Lopes Rocha, meritíssima juíza de Direito de Violência Doméstica da Vara de Violência Doméstica, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, desde 31 de 5 de 2016. Representante da região centro-oeste do 9º FONAVID, Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e também do 10º, e atualmente presidente do 10º FONAVID, Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Muito boa noite, doutora Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, doutor José Carlos, é um prazer imenso estarmos aqui falando sobre uma temática tão relevante para o Brasil e para o mundo, que é a prevenção e combate à violência doméstica e familiar. Doutora Luciana, então vamos iniciar a nossa conversa, primeiramente, fazer uma pergunta para a senhora. A violência doméstica vem tomando proporções alarmantes em todo o país. Quais as causas, quais as consequências e, se não forem tomadas providências enérgicas no Judiciário, quais são as consequências disso tudo? Bom, a violência doméstica e familiar ela é um fenômeno mundial e multidisciplinar, exatamente porque ela decorre de uma longa tradição que vem da cultura do patriarcado. Nós temos uma socióloga aqui do UNB, que chama Lia Zanotta, que ela vem trazendo exatamente qual é o cerne do problema da violência doméstica e familiar no Brasil e no mundo. Na verdade, a cultura do patriarcado, ela traz uma concepção de que há uma desigualdade entre homens e mulheres. E essa cultura ela se finca num tripé que seria exatamente a figura do sexo masculino como sendo o poder patriarcal, a figura de que esta pessoa do sexo masculino seria um provedor e a figura de que ele normalmente tem uma idade mais avançada do que a mulher, do que a companheira, do que os filhos, do que os agregados, trazendo uma pseudo-legitimidade de que poder-se-ia castigar alguém e punir alguém, considerando-o como um ser desigual. A Lei Maria da Penha ela vem exatamente contra toda essa ancestralidade, dessa pseudo-legitimidade do homem contra a mulher. Então, esse é o grande cerne, a grande dificuldade de se prevenir, de se combater a violência doméstica, é porque ela está arraigada na nossa cultura, uma cultura de longa geração, e que precisa de uma base forte, tanto da educação, para que a gente possa, de fato, mudar a cultura, e, obviamente, a efetividade da Lei Maria da Penha. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, ela veio de um grande processo que foi exatamente um caso de litigância internacional, que foi o caso da Maria da Penha. O que houve? O Brasil, primeiro, ele foi signatário de tratados internacionais que buscavam exatamente coibir e erradicar a violência no mundo. E nós temos, então, um primeiro passo do Brasil nesse enfrentamento, que foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência. Ela foi assinada em 1984. O que essa Convenção de CEDAW ela traz nesse ambiente internacional? Ela traz em seu âmbito de que é necessário coibir qualquer forma de discriminação da mulher, exatamente porque isso viola a igualdade, o princípio da igualdade e da dignidade humana, no momento em que você não permite que haja uma igualdade de participação da mulher, tanto na vida política, como na vida social, na vida econômica e cultural de um país. E que, se você não há essa igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, obviamente você terá um obstáculo importantíssimo que precisa ser ultrapassado para que haja um bem-estar da sociedade, para que, de fato, se tenha um pleno desenvolvimento de um país, exatamente para que você possa desenvolver todas as potencialidades da mulher para que você alcance uma cultura da paz. Então, o Brasil, no primeiro momento, assinou, ratificou esse tratado internacional. Posteriormente, o segundo passo do Brasil para que se tenha um enfrentamento à violência doméstica e familiar
foi ter aderido à Convenção de Belém. Né? Isso foi no ano de 1995, ela foi ratificada pelo Brasil, e, mais uma vez, ela vem dizendo, né, na Convenção de Belém, de que todos os Estados-partes, né, e aqui o Brasil também se tornou Estado-parte, devem coibir a violência doméstica e familiar, trazendo exatamente que ela é uma consequência histórica da desigualdade entre homens e mulheres. Com isso tudo, após mesmo sendo signatário dos tratados internacionais, o Brasil foi condenado pela OEA em 2001, em razão de não ter tratado adequadamente e ter adotado um modelo jurisdicional adequado no enfrentamento ao caso da Maria da Penha. Maria da Penha ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio, né, e após longos anos, mesmo após condenação do agressor 2 vezes pelo Tribunal do Júri, ele não havia sido preso após mais de 15 anos da condenação. Então, Maria da Penha buscou exatamente organismos internacionais, através da OEA, para que fosse condenado o Brasil por sua ineficácia no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, em 2001, nós tivemos essa condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos, OEA, em que a conclusão da Comissão Interamericana, e aqui trazendo precisamente os termos da condenação, ela trouxe que o Brasil foi condenado pela ineficácia judicial, impunidade e impossibilidade de que a vítima obtivesse uma reparação, o que mostrou a falta de cumprimento do compromisso pelo Brasil de reagir adequadamente ante a violência doméstica. Isso tudo, após essa condenação, né, em 2001 do Brasil, obviamente, houve um grande movimento para que o Brasil avançasse nesse enfrentamento. Então, exatamente, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, veio como uma resposta forte, né, por movimentos, organizações, né, feministas, para que o Brasil tivesse, de fato, uma legislação que conseguisse responder adequadamente a esse enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, trazendo a Lei Maria da Penha, ela foi considerada, e aqui um grande avanço do Brasil, dentre 90 legislações especializadas, a Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor do mundo. O que isso traz para nós? Ela traz diretrizes de prevenção e enfrentamento com um grande avanço legislativo, realmente galgando o Brasil, através da Lei Maria da Penha, a 3ª melhor legislação do mundo nessa temática. Então, é uma verdadeira conquista histórica. E qual agora a preocupação que nós temos enquanto Poder Judiciário, após 11 anos da Lei Maria da Penha? Nós precisamos torná-la efetiva. Nós continuamos, o Brasil, no 5º lugar, numa estatística mundial, do país que mais mata suas mulheres. Isso não pode continuar, né? Então, nós precisamos, exatamente como Poder Judiciário, trazer um adequado enfrentamento à violência doméstica e familiar. O que tem sido feito nesses 11 anos e como que o Poder Judiciário pretende, de fato, efetivar essa Lei Maria da Penha, que é a 3ª melhor do mundo. Magistrados de todo o Brasil, reunidos ano passado, em 11 de agosto, né, de 2016, estivemos no Supremo Tribunal Federal, com a presença da ministra Carmen Lúcia, né, e de magistrados dos 27 estados da federação, trazendo algumas sugestões para aprimoramento do sistema de justiça. Nós fizemos em várias mãos, né, 27 estados da federação representados ali, reunidos no Supremo, organizado pelo CNJ, nessa jornada da Lei Maria da Penha, e nós traçamos uma carta, que a gente chama, né, de Carta da 10ª Jornada da Lei Maria da Penha. E essa carta ela traz diretrizes importantes para aprimoramento do sistema de justiça. Essa carta é nacional, doutora? Essa carta... É nacional ou internacional? Essa carta é nacional. É nacional. É nacional. O CNJ convocou, né, que os tribunais de justiça indicassem magistrados especializados em violência doméstica, para que todos esses magistrados dos 27 estados, né, do Brasil, né, contando o Distrito Federal, das 27, né, estados e da Federação e o Distrito Federal, comparecessem para que, a múltiplas mãos, pudessem traçar o que é necessário para aprimorar o sistema de justiça para essa temática tão relevante. Muito bem, doutora. Doutora, e além desse enfrentamento, dessas colocações que a senhora fez, por parte do Judiciário, que está tomando todas as providências, todos os detalhes para que isso haja uma melhora consubstancial para que se estanque essa anomalia. Isso. Eu pergunto para a senhora, em que a sociedade civil organizada pode contribuir para a diminuição dessa violência desenfreada, doutora?
Perfeito. Voltando ainda, porque a tua resposta ela vai ao encontro da Carta da 10ª Jornada. A Carta da 10ª Jornada ela trouxe 3 pontos cruciais para que a gente consiga fazer com que a Lei Maria da Penha diminua essas altas estatísticas. Né? O primeiro ponto é a efetividade no cumprimento das medidas protetivas. É necessário que se tenha, de fato, a medida protetiva, ela é o coração da Lei Maria da Penha. É exatamente uma forma de fazer cessar a violência doméstica e familiar. E, para isso, nós temos, né, no âmbito dos tribunais, buscado tanto a celeridade, né, no deferimento e intimações dessas medidas protetivas. E aqui a gente tem uma forma muito eficaz. No Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma parceria com a Polícia Civil para que nós tenhamos o encaminhamento das medidas protetivas através de e-mail institucional. Então, quando você tem a transmissão eletrônica do requerimento de medidas protetivas, a gente consegue fazer com que essas medidas protetivas, que devem chegar da delegacia para o Poder Judiciário em 48 horas, que elas cheguem em um prazo de 1 hora, daqui a 2 horas, 4 horas, acelerando a apreciação jurisdicional do requerimento da protetiva. Então, nós temos aqui, com a DEAN, que é a Delegacia Especializada, essa medida protetiva eletrônica, que faz, então, com que esse pedido da vítima chegue prontamente ao judiciário através do meio eletrônico. Isso já dá maior efetividade. Nossa, celeridade, né? Nós temos ainda um programa novo que está em momento de projeto piloto, que chama Dispositivo de Segurança Preventiva, que já existem em diversos estados. Isso que é o que importante. significa isso? É possível que nós possamos monitorar, fiscalizar, através de tecnologia, o cumprimento das medidas protetivas. O Poder Judiciário ele tem que avançar no enfrentamento. Então, com esse dispositivo de segurança preventiva, cujo termo de cooperação técnica foi assinado agora em 20 de novembro, né, no âmbito do Distrito Federal, nós temos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, né, também bombeiros, Polícia Civil, para que nós possamos, através de um aplicativo no celular, ou um dispositivo móvel que nós vamos colocar no telefone dessa vítima, ou entregar um dispositivo móvel para ela, permitir que a vítima tenha seus dados cadastrados na Secretaria de Segurança Pública, então a transmissão dos dados da vítima e do ofensor do Poder Judiciário para a Secretaria de Segurança Pública, para que a vítima, ao acionar esse aplicativo, ela possa ser imediatamente socorrida por uma viatura policial mais próxima. O que isso significa? Se a vítima já tem medidas protetivas, que são exatamente o coração da lei, para fazer cessar a violência, e o ofensor está proibido de aproximar-se da vítima, ele foi afastado do lar, ou ele foi proibido de frequentar lugares habitualmente frequentados pela vítima, como a faculdade, o trabalho da vítima, nós temos que ter uma forma de ter integração operacional entre o Poder Executivo e as forças de segurança. É isso que vai dar efetividade ao cumprimento das medidas protetivas. Então, se já foi deferida uma medida e a vítima aciona aquele aplicativo dizendo que o agressor está próximo dela, descumprindo a determinação judicial, à medida em que ela aciona esse aplicativo, já vai cair direto na mesa do despachante na Secretaria de Segurança Pública. E a primeira viatura mais próxima vai chegar perto dessa vítima, né, exatamente para evitar que novas violências graves ocorram ou potencialmente letais. E já está implementado, Excelência? O projeto, o termo de cooperação técnica foi subscrito agora, e nós agora vamos iniciar, por o prazo de 1 ano, um projeto piloto que vai atender até 100 vítimas. Isso. Exatamente. Depois disso, vamos estender para todas as varas de violência doméstica do Distrito Federal. Doutora Luciana, isso é a nível de Brasil ou a nível de Distrito Federal? Tá, nós temos diversos outros estados que também adotam. Espírito Santo é um desses exemplos, que já trabalha há bastante tempo com o botão do pânico. Sim. Nós temos ainda o Paraná, também atua há bastante tempo, né, que chama PLP 2.0. Né, então, nós temos outros estados que estão avançando, até mesmo porque na Carta da 10ª Jornada, que eu mencionei, que foi um produto da construção de todos os estados juntos, foi mencionada a necessidade de monitoramento dessas medidas protetivas. Um outro aspecto da Carta da 10ª Jornada importante, e aqui vai a tua pergunta da sociedade civil, como pode colaborar. A Lei Maria da Penha, ela traz como uma das suas diretrizes não só a repressão à violência doméstica familiar. Dos 46 artigos da Lei Maria da Penha, apenas 10 artigos tratam da repressão e de um sistema punitivo mais rigoroso no enfrentamento à violência doméstica. Os outros 90% dos artigos da Lei Maria da Penha, elas tratam do acolhimento à vítima de violência doméstica familiar, e aqui tanto um acolhimento mais humanizado como atendimento psicossocial,
dessas mulheres e dos homens envolvidos em situação de violência. E traz também diretriz de empoderamento, né, dessas mulheres vítimas de violência para que elas consigam sair desse ciclo e traz ainda garantia a direitos, né, dessas mulheres de violência. Então, nós temos quatro grandes diretrizes na Lei Maria da Penha. Então, voltando aqui, seria a repressão, nós temos que trabalhar na prevenção, nós temos que trabalhar no acolhimento da vítima e no empoderamento. No âmbito da sociedade civil, nós temos... É necessário uma grande articulação do Poder Judiciário, de todos que enfrentam a temática, com a sociedade civil também. Por exemplo, nós temos um projeto em tramitação de empoderamento econômico, que é o projeto SPAE, Serviço de Promoção de Autonomia Econômica, que é vinculado ao Poder Executivo, no qual o Poder Judiciário também pode encaminhar vítimas, que objetivam exatamente fazer um trabalho de profissionalização com essas mulheres, e aí a sociedade civil, né, especialmente empresários, podem estar fortemente engajados, porque o que a gente percebe é que se a mulher ela depende economicamente do agressor, e se ela não tiver um empoderamento econômico, o judiciário afasta do lar, o judiciário pode até fixar, né, como medida protetiva, o deferimento de alimentos, né, para aquela mulher, para aqueles filhos que dependem daquele provedor, mas se ela não se fortalecer e não se engajar no mercado de trabalho, pode ser que ela volte para aquele agressor. Exatamente, é necessário o empoderamento econômico como uma grande ferramenta para evitar o ciclo da violência. E aqui empresários podem estar exatamente, nós temos aqui alguns termos de cooperação técnica que já foram feitos no âmbito de terceirizados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em que 2% do quadro de terceirizados pode ser composto por vítimas de violência doméstica. Esse modelo já foi adotado em outros estados também do Brasil, que é exatamente um olhar de que é necessário que o poder público, e aqui em todas as suas esferas, judiciário, legislativo e executivo, adotem posturas firmes no enfrentamento à violência e com um olhar mais aprofundado da questão. Porque se a mulher não tem condição econômica de se manter e vai depender daquele agressor, provavelmente ela vai retornar para ele. E novamente não vai conseguir sair do ciclo. Então, aqui empresários podem estar engajados em projetos como esse, de autonomia econômica, por exemplo, permitindo que percentual das vagas nas suas empresas sejam ocupadas por vítimas de violência doméstica. Então, aqui é um aspecto interessante. Um outro aspecto é o atendimento psicossocial das vítimas. Nós temos diversas parcerias com universidades, com faculdades, de pessoas especializadas, especialmente curso de psicologia, podemos também ter psiquiatria, que fazem esse acolhimento de vítimas de violência doméstica para que a gente consiga, de fato, trabalhar esses efeitos e as consequências do trauma. Da violência doméstica também, como um importante acolhimento e para se consiga até perceber quais são as consequências do trauma da violência e se trabalhe profundamente essas questões na vítima. Então, o tratamento psicossocial de homens e mulheres é importantíssimo. Com certeza. Muito bem, doutora. Mas quando a senhora fala aí que as empresas devem participar efetivamente no aspecto de empregar, dar emprego, essas coisas, a quem eles procuram? Eles podem procurar o judiciário? Procuram a quem, doutora? Por exemplo, é necessário sempre que sejam feitas parcerias. No caso do serviço de promoção... Cooperação técnica. Isso, seria um termo de cooperação técnica. Aqui no Distrito Federal, esse serviço de promoção da autonomia econômica, ele é feito através da Casa da Mulher Brasileira. Então, né, nós já temos Casa da Mulher em alguns estados da federação, a gente precisa avançar. Essa é uma forma de proteção importantíssima. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem, na sua concepção, que ter presentes todos os envolvidos, toda a rede de proteção. Então, aqui no Distrito Federal, a Casa da Mulher Brasileira tem, na sua concepção, na sua construção, que fica aqui na L2 Norte, nós temos Judiciário, Ministério Público, nós temos CEANS, nós temos Poder Executivo, nós temos Defensoria Pública. Então, no único local, a gente consegue agregar, né, assistência psicológica, assistência social e assistência jurídica a essas vítimas. É um fenômeno complexo, precisa de ter multidisciplinariedade no enfrentamento. E pode também, viu, doutora, já fica aberto aqui, já digo para a senhora, pode conclamar o AB para ela se juntar a essa parceria, que o AB precisa se juntar a essa parceria, tem a Defensoria, mas as comissões da OAB estão disponíveis. Lá, a minha comissão, que é a Comissão de Prerrogativas, se eventualmente estiver na alçada da senhora, hoje a senhora preside o Fonavide, né? Fonavide Nacional, a senhora pode me convocar que a gente estará à disposição para trabalhar nesse sentido, viu, doutora? Nós já temos diversas parcerias com a OAB,
né, no âmbito nacional, né, e tanto aqui também no Distrito Federal. A OAB tem sido grande parceira, especialmente nas temáticas que a formação para o combate à violência doméstica e familiar é importantíssimo. Nós temos, né, a participação da doutora Lúcia Bessa, aqui a participação da OAB Taguatinga também, em que nós temos feito várias palestras na OAB, somos sempre convidados, o Poder Judiciário e outros, né, integrantes da rede de proteção, como o Ministério Público, Defensoria, para que, de forma articulada, estejamos exatamente trazendo conhecimento, né, levando aos advogados um conhecimento avançado para o enfrentamento. É necessário que todos tenham, né, conhecimento de todas as diretrizes preventivas e de todo o arcabouço legislativo para a proteção da mulher. A Lei Maria da Penha, ela é heterotópica. Ela traz uma forma de proteção que pode ser utilizado tanto na vara de família como na vara civil. Essas medidas protetivas de urgência não estão restritas ao âmbito da vara de violência doméstica e familiar. E a OAB tem aberto excelente espaço para que a gente tenha formação especializada para o combate ao crime. Com certeza, doutora, isso é de suma importância. E todas as vezes que for necessário, a senhora pode nos acionar, que nós estamos aí para contribuir. Só informando a senhora, doutora Luciana, e informando aos nossos telespectadores que nós estamos sendo, o nosso programa está sendo transmitido para 16 países, entre eles Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Israel, República Tcheca, Paquistão e dentre outros. Doutora, além disso, nós precisamos aqui, nós temos alguns outros questionamentos aqui para a senhora nos dar uma ideia de como está acontecendo. Os homens, normalmente, doutora, agridem as suas companheiras, esposas, namoradas, etc., filhos e por aí afora, por sensação de impunidade, embriaguez, condição social, despreparo ou outros tipos de problemas, doutora? A questão é muito complexa, realmente ela é multidisciplinar. O que nós sempre temos observado é que, de fato, são fatores que aumentam o risco quando você tem, por exemplo, o uso de bebida alcoólica que deixa a pessoa desinibida, enfim. Claro. O uso de bebida alcoólica não afasta a criminalização. Que isso fique muito claro. Ele é um fator desinibidor de condutas, né? Mas não justifica a violência. Além da bebida alcoólica, tem a droga também. A droga é sempre considerada também como um fator que aumenta o risco. O desemprego é um fator que aumenta o risco. Nós temos vários instrumentos internacionais, inclusive nós utilizamos aqui no Distrito Federal, e já foi colocado também como sendo orientado para que todo o Brasil utilize, é uma das diretrizes da Carta da 10ª Jornada, a utilização de um questionário de avaliação de risco para subsidiar o magistrado para decidir acerca das medidas protetivas de urgência. Então, esse questionário de avaliação de risco, que tem sido preenchido aqui no âmbito do Distrito Federal pelas vítimas, quando ela faz a ocorrência policial, ela traz várias perguntas para tentar traçar o panorama vivenciado por aquela vítima, para que o juiz ele possa perceber exatamente qual é aquela situação e perceba os fatores de risco para dar a medida protetiva mais adequada. Então, perguntas como se ele tem usado frequentemente álcool e se isso potencializa a agressividade, se o agressor pratica violência contra a mulher na presença de crianças, isso mostra, de fato, uma agressividade maior. Preocupação. Se ele não tem esse caráter inibidor, né, se ele pratica violência na presença dos filhos, além de causar uma violência direta contra a vítima, tem as crianças como, né, vítimas indiretas, uma vítima de violência psicológica que deixa traumas inenarráveis. A gente vê muitas vezes que é transgeracional a violência. A pessoa que viu seu pai batendo na sua mãe, pode ser que ela se torne uma agressor futuramente, porque é o modelo de família que ela aprendeu a observar. Claro. É por isso que a gente tem uma campanha muito forte, né, no Poder Judiciário, instituído pela ministra Carmen Lúcia, que é exatamente a Semana da Paz em Casa. A violência doméstica e familiar é um fenômeno que precisa ser combatido, obviamente, no interior das residências, e é com isso que a gente vai alcançar maior paz na sociedade, porque a paz começa em casa. Então, o modelo tende a ser reproduzido. Assim como a gente percebe, por exemplo, que se o agressor ele tem acesso fácil à arma, obviamente isso é um fator de risco, porque claro, né, nós temos mais de 33% dos feminicídios são cometidos exatamente por ex-companheiros ou ex-cônjuges, o que demonstra, né, que as nossas mulheres estão morrendo numa grande escala, mas por quem deveria protegê-las.
Exatamente por isso Com que a gente certeza. tem que estar muito atento a todos esses fatores de risco que são trazidos por instrumentos internacionais, por estudos internacionais. E, mais uma vez, é que a gente fala, o judiciário ele tem, de fato, se especializado no combate e prevenção à violência doméstica e familiar. Por isso, é necessário ter um modelo jurisdicional diferenciado. Né? Aliás, em relação a isso, aqui é um aspecto importante. Por que o olhar tem que ser mais profundo? A ministra Carmen Lúcia deixou um grande legado já para nós, que é a portaria número 15, que é nacional, né, do CNJ, para a política de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E ela traz exatamente que o Poder Judiciário precisa julgar com perspectiva de gênero. O Poder Judiciário precisa ver de forma diferente os crimes praticados com base em gênero. E exatamente por isso é necessário um modelo diferenciado, um modelo que veja toda essa multidisciplinariedade e que nós nos utilizemos de outras ciências para julgar melhor, tanto a sociologia para julgar a questão da violência doméstica, como a antropologia, como a psicologia. Então é preciso que o juiz que atua na violência doméstica familiar seja de fato um protagonista no enfrentamento e haja como verdadeiro articulador de políticas públicas. Então não basta mais o Poder Judiciário apenas reprimir. O Poder Judiciário tem que estar, de fato, trabalhando em projetos de prevenção, trabalhando em projetos de repressão, para que a gente consiga cumprir melhor nossa missão de pacificação social nessa temática. Muito bem, doutora. Aqui até teria uma colocação que eu queria fazer com a senhora aqui, queria lhe questionar aqui. As agressões têm tido continuidade, Excelência, mesmo com medidas protetivas, afastamento e prisões. Quais as razões dessa continuidade, doutora? É porque eles se acham, não são eficazes, doutora? Tá. O que a gente tem visto, mais uma vez, a violência doméstica e familiar, ela é uma questão cultural. Então, muitas vezes nós temos as medidas protetivas e é necessário, de fato, que elas sejam cumpridas. Em caso de descumprimento da protetiva, nós temos exatamente a prisão preventiva como uma grande medida, né, que é a prisão preventiva desses agressores. É claro que nós temos aí que observar, primeiro, que a prisão preventiva ela foi uma grande novidade na Lei Maria da Penha, porque ela permite que, em caso de descumprimento, você possa prender, até mesmo em caso de contravenções penais e crimes punidos com detenção, que antes isso não era possível. Né? Se nós olharmos o artigo 312 do Código de Processo Penal, seriam apenas crimes dolosos, né, punidos com pena maior a 4 anos, que você poderia ter prisão preventiva. Então, a Lei Maria da Penha, para fortalecer a imperatividade do sistema, ela traz exatamente a possibilidade de prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas. É claro que muitas vezes descumpre, prende. A gente prende muito na Lei Maria da Penha, porque a prisão, obviamente, é a medida mais gravosa que se pode ter nesses casos. É claro que a gente tem que também observar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, se o agressor está respondendo por uma ameaça que tem pena mínima de 1 mês, a gente não pode deixar ele preso por um tempo desarrazoável. Né? Diversas jurisprudências, né, têm trazido esse norte no STJ, no Supremo, de que a gente tem que observar a proporcionalidade das prisões. E então, cada fato, caso às merece vezes, uma apreciação. Cada caso merece uma apreciação, claro, observando o princípio da razoabilidade. Então, de fato, é uma questão cultural. Né? A questão do sentimento de posse, a bebida, enfim, né, termina havendo é necessário, às vezes condena, é reincidente, a pena aumenta, é necessário toda uma modificação e por isso a gente tem trabalhado muito com isso. A Lei Maria da Penha trouxe como das diretrizes não só a pena, porque a gente vê que a pena às vezes é pequena para os crimes. Eles vão incorporar uma pena mínima de 3 meses a 3 anos, a ameaça é 1 mês, você tem, né, perturbação da tranquilidade, outras contravenções são 15 dias de prisão simples. Então, necessariamente, não basta a pena para resolver esse problema. Claro, por isso, mais uma vez, a Lei Maria da Penha ela traz outras diretrizes. Uma delas, por exemplo, é que se determine de forma cogente que agressores participem de grupos reflexivos de homens, como uma forma de tentar reeducar esses agressores. Se não houver algum insight, algum programa que, de fato, traga um projeto para maior reflexão desses agressores, eles vão continuar praticando os mesmos crimes. Com certeza. Porque se eles não perceberem a necessidade de que mitos sejam desfeitos em relação a essa pseudo-legitimidade que eles têm de castigar seus filhos, suas mulheres, né, de que isso, de fato, é necessário torná-los efetivos, de que é preciso ter uma mudança de paradigma, de que eles se autorresponsabilizem por suas condutas, de que, de fato, eles trabalhem um pouco mais essa questão da dependência emocional, né? O homem perceba que não da mulher é não. Se ela não quer manter a relação
né, amorosa, eles têm que aprender a respeitar. Claro. Isso só pode ser modificado, e aqui a gente tem contado muito com parcerias na área de psicologia também, para que a gente consiga fazer, através desses grupos reflexivos, uma mudança de paradigma, né? Então, o artigo 35 da Lei Maria da Penha, ele traz exatamente esses centros de educação e reabilitação como uma grande solução para se evitar a reincidência. Se a gente, mais uma vez, não trabalhar a educação, nós não vamos conseguir mudar esse olhar desses homens, né? Então, a metodologia que visa buscar a mudança de crenças perpetuadoras da violência, e aqui o Núcleo Judiciário da Mulher do Distrito Federal, ele oferece esse serviço para a maioria das circunscrições do Distrito Federal. Então, os juízes, eles podem encaminhar de forma obrigatória para que eles façam esse grupo reflexivo de homens, para mudar o paradigma de que a violência se justifica. E isso tem um período delimitado, Excelência? Sim, o nosso curso aqui do Grupo Reflexivo de Homens, ele é composto por 5 encontros de 2 horas, em que nós temos, né, como facilitadores, né, um assistente social, um psicólogo e um bacharel em Direito, que tentam exatamente trazer como objetivo a desnaturalização da violência. É necessário saber que violência verbal é violência, violência psicológica, não é só agressão física que é violência. Então, muitas vezes, os homens não percebem que estão praticando uma violência. E essa foi uma grande inovação da Lei Maria da Penha, trazer exatamente como forma de violência contra a mulher, né, tipificada na Lei Maria da Penha, qualquer forma de violação, tanto moral, como patrimonial, como física, qualquer uma que leve à morte ou à agressão da vítima, violência psicológica, isso tudo está tipificado na Lei Maria da Penha. Exato. Muito bem, doutora. Doutora, eu gostaria de uma explicação de Vossa Excelência para os nossos telespectadores. Eles têm me questionado muito, e, de um modo geral, a sociedade como um todo. A violência psicológica, só a violência psicológica, ela também é crime? Sim. Esse é um grande, já foi tema de um debate feito inclusive na OAB. A OAB atenta a essa temática. Nós fizemos uma palestra multidisciplinar, foi um diálogo entre o direito e a neurociência. Interessante, porque nós temos exatamente Convenção de Istambul, em 2011, aqui já que vários países estão nos assistindo, a Convenção de Istambul, em 2011, sugeriu que os Estados signatários tragam o grau da infração penal à violência psicológica, entendendo que um passo importante é a especialização das legislações. Então, no Brasil, você não tem ainda no Código Penal brasileiro um crime que chama violência psicológica. Nós temos um emaranhado, né, de tipos penais em que a violência psicológica ela pode ser observada em diversos deles. Por exemplo, é aplicado por analogia? Não, na verdade, não há como haver condenação por analogia, né? Uhum. Nós temos que ter um crime específico. Mas o que acontece? Nós temos no Brasil diversos crimes que pode você observar que há uma violência psicológica e, a depender do grau, né, de violação, você vai tipificar em artigos diferentes. Por exemplo, nós podemos ter uma violência psicológica que gere um induzimento ou um auxílio a suicídio, por exemplo. Então, se o agressor se utiliza da violência psicológica para induzir ou auxiliar a vítima ao suicídio, você vai estar tipificado um crime que vai ser julgado pelo tribunal do júri. O agressor pode usar a violência psicológica para ameaçar a vítima, vai abalar psicologicamente a vítima, dizendo que praticará um mal injusto e grave à sua pessoa ou ao membro da sua família. Ou seja, a violência psicológica ela está sendo considerada como um elementar para praticar ali um crime de ameaça. Nós podemos ter a violência psicológica, por exemplo, num cárcere privado. A vítima é impedida pelo agressor de sair da casa, às vezes ele nem tranca a porta e nem tranca a janela. Olha a complexidade disso. Ele ameaça, ele subjuga a vítima, ele reduz a autoestima dela, ele tira toda a capacidade de autodeterminação da vítima. E, incrivelmente, nós já tivemos cárcere privado em situações que a vítima não tem nem porta trancada e nem janela. E é possível condenar por cárcere privado porque a vítima não tem força de se autodeterminar, está subjugada à vontade do agressor. Está fragilizada. Fragilizada, com isso a gente consegue caracterizar o cárcere privado. Agora, é algo que precisa, de fato, avançar nas legislações, porque a Convenção de Istambul ela fala que quando a gente tem um tipo penal específico de violência psicológica nos códigos penais dos países, a gente traz maior reflexão para a temática. Então, no Brasil, é claro que a gente consegue condenar por violência psicológica, desde que ela esteja sendo considerada como elementar de algum desses crimes, como eu trouxe aqui exemplo. Nós já tivemos, por exemplo, condenação como lesão
à saúde da vítima, ali artigo 129 do Código Penal, porque a vítima foi de tal forma manipulada pelo agressor que conseguiu afastar ela de todas as suas redes sociais, afastá-la de sua família, cerceava o direito da vítima de trabalhar, cercava a vítima de uma forma de que ela ficou totalmente isolada e que esse quadro, né, de cerceamento de toda a autodeterminação da vítima, de subjugando-a, terminou fazendo com que ela tivesse desenvolvimento de danos à sua saúde mental. Então, nós já temos precedentes, aqui é um caso até trazido do Tribunal de São Paulo, de que ele foi condenado por lesão à saúde da vítima, com possibilidade de laudo psiquiátrico dizendo, olha, essas condutas do agressor, naquele momento, foram capazes de gerar tamanho dano à vítima, de que foi considerado um dano à sua saúde mental. Um estresse pós-traumático, desenvolveu síndrome de pânico, exatamente pela violência psicológica perpetrada. Então, o Brasil ele ainda precisa avançar nessa temática. Nós temos um projeto de lei que ainda está em tramitação sobre isso, foi importante a sua pergunta, que ele ainda está tramitando, então ainda não temos um tipo penal específico. Ele é o PL 6622 de 2013, que ele traz a criação de um artigo 132A, trazendo a possibilidade de que, se não houver o crime mais grave, vai ser possível, se ele causar à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique o desenvolvimento ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir da mulher, poderá ser condenado por violência psicológica. Então, a gente ainda está no de lege ferenda, ainda pode existir um tipo penal específico de violência psicológica no Brasil. Ainda não existe. E é um passo importante para o enfrentamento. Mas eu indago de Vossa Excelência aí, ela poderá ingressar diante desses fatos todos com uma ação de reparação de dano, doutora? Com certeza. Isso tem sido uma temática importantíssima. O dano moral, ele tem crescido muito aliado à violência doméstica e familiar, exatamente porque, se a violência doméstica é uma grave violação aos direitos fundamentais, uma grave violação à dignidade humana, pode sim ser condenado por dano moral, inclusive como um efeito da sentença penal condenatória. Então, nós temos exatamente avançado nos tribunais superiores, especialmente no STJ, a tese de que, havendo um crime como lesão corporal, um crime de ameaça ou qualquer outro crime, né, contra a mulher, uma situação de violência doméstica e familiar, surge o dano moral em rea ipsa. Ou seja, pode o juiz, ao condenar alguém por lesão corporal, condenar também o agressor a indenizar a vítima, exatamente por ter violado a sua dignidade humana. E nesse aspecto aqui importante, que tanto o Ministério Público como a vítima requeram no momento adequado. O que o STJ tem trazido aqui como essencial para que haja o deferimento de dano moral? Que haja o contraditório e ampla defesa para que seja analisado. Então, o Ministério Público precisa requerer, ou no momento do oferecimento da denúncia, a vítima pode requerer também através do seu advogado, né, ela estando aliás, é uma prerrogativa na Lei Maria da Penha que a vítima esteja assistida em todos os atos processuais por advogado. Aqui a gente precisa ampliar, e aqui já fica o pedido, né, para que a gente faça mais parcerias à OAB. O artigo 27 ele traz exatamente como proteção à vítima de violência doméstica que ela esteja assistida em todas as ações, né, civis e penais por advogado, porque ela precisa saber desses direitos. Então, o direito ao dano moral é que surge aí e precisa ser devidamente instruído. Então, o juiz não tem, até porque o juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que julgar de acordo com o requerimento das partes, né, o princípio da correlação entre a sentença e o pedido, o juiz não pode julgar o que está fora do pedido, né? Não podemos ex officio fixar o dano moral. Isso. Então, precisa que ou a parte, assistida pelo advogado, assistida pelo defensor público, ou o Ministério Público requeira tenhamos uma instrução, né, probatória acerca desse dano moral, para que o juiz possa condená-lo a indenização mínima a título de danos morais. E aqui, o artigo 367 do Código Penal, ele fala exatamente isso. A fixação da reparação do dano patrimonial ou moral, como consequência da sentença penal condenatória, ele é apenas a título de indenização mínima. Então, digamos que o juiz condenou uma vítima a R$2.000 de danos morais. Ali é um mínimo, porque ela pode utilizar aquela sentença e pedir, né, uma condenação maior no juízo cível competente. Então, o artigo 367 do Código Penal, ele traz exatamente essa forma de reparação do dano,
tanto patrimonial como moral, como uma forma de indenização mínima como consequência do crime. Isso ali é uma indenização, a senhora diria, temporária, ou o juiz criminal tem legitimidade para auferir já uma indenização nos moldes da Justiça Civil, doutora? Tá, o que acontece? O artigo 367, ele determina que a gente traga uma indenização mínima à vítima. Ela pode pedir mais. Claro. É claro que, por exemplo, se a vítima teve o seu carro danificado, né, um crime de dano, artigo 163 do Código Penal, e ele danificou o veículo da vítima e ela trouxe os exatos orçamentos do valor do dano, aquilo ali já é um título executivo judicial. Se gastou 20 mil para consertar o carro e o juiz criminal condenar a vítima aos 20 mil reais, ela já vai estar indenizado todo o dano. Já o dano moral pode ser que a vítima pleiteie uma majoração, uma complementação do valor, se ela achar que foi insuficiente. Claro, achar que foi o valor insuficiente. Fixado pelo juiz criminal. O que é tem importante... que ser auferido esse dano, doutor? Qual é a auferição desse dano? Aí o advogado tem que orientar, o defensor público, Exatamente. ou o Ministério Público tem que orientar. A vítima tem que estar orientada. Ou até através dos laudos psicológicos, os laudos técnicos podem orientar. Podem ser feitas perguntas como dignidade, a pessoa humana foi atingida, podem ter laudos, podem ter relatórios. Nós trabalhamos muito, por exemplo, com o SERAV, que é um serviço de apoio aos juízes criminais, que é um serviço de excelência que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é exatamente para que se façam estudos de caso e vejam quais são os fatores de risco. Então, psicólogos do tribunal, que é da equipe multidisciplinar, trabalham atendendo essas vítimas, né, atendendo esse núcleo familiar, e eles muitas vezes trazem como a vítima está após o crime. Como é a vítima, por exemplo, se ela necessita de atendimento psicológico, se ela continua com dificuldade de voltar ao curso normal da sua vida, exatamente como consequência dos efeitos danosos do crime, certamente isso pode ser valorado como dano moral. Aliás, mais uma vez, a Lei Maria da Penha, ela traz essa necessidade de atuação do judiciário com equipes multidisciplinares como uma das diretrizes de prevenção. Não é só aqui no DF, todos os estados do Brasil precisam trabalhar com equipes multidisciplinares. Isso, na verdade, até foi imposto pela portaria número 15 do CNJ como necessário que se tenha, inclusive, dotação orçamentária própria, que os tribunais tenham orçamento específico para contratar equipes multidisciplinares, servidores especializados nessa área de psicologia para atender a vítima de violência. Exatamente esses laudos, pareceres técnicos, podem ser, né, como subsídio para esse dano moral. A gente também trabalha, por exemplo, com a equipe do Provid, que é policiais da Polícia Militar, que atuam na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e que vem trazendo relatórios de risco, como é que está a situação, se está se agravando, se precisam de outras medidas. Todos esses relatórios são analisados pelo magistrado e podem, sim, haver uma condenação por danos morais, exatamente como uma das repercussões e consequências do crime. Aliás, a gente tem avançado muito, né, no âmbito do Poder Judiciário, nesse olhar multidisciplinar da temática. O último Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica, que ocorreu em Natal, ele trouxe exatamente como a sua temática, violência doméstica como fenômeno mundial multidisciplinar. E lá nós trouxemos, inclusive, a importância de outras ciências nos ajudarem a julgar melhor. Como que o juiz pode valorar melhor a prova, como que o juiz pode, de fato, dar maior valor à palavra da vítima, né, quando nós temos esses crimes praticados às ocultas, muitas vezes, que você não tem testemunhas, né, como a vítima de violência doméstica familiar, muitas vezes cometido no interior do lar, não tem testemunha. Como que a gente vai saber valorar adequadamente a palavra da vítima? Nós tivemos a oportunidade de contar nesse último Fonavide com a neurocientista Regina Nogueira, que há 30 anos já trabalha com a temática, né, neurocientista, e ela trouxe exatamente que a necessidade de compreendermos melhor os efeitos do trauma, o que acontece no cérebro de uma vítima de violência doméstica, para que a gente possa tanto acolher melhor essa vítima, como, de fato, valorar melhor o seu depoimento. Então, ela trouxe, por exemplo, que nosso sistema de defesa, e aí já é o judiciário, aprendendo com outras ciências, para que a gente consiga, de fato, compreender a complexidade do fenômeno, ela trouxe, por exemplo, que com um dos sistemas de defesa, quando a vítima está em situação de violência, às vezes a vítima luta, às vezes a vítima foge, mas muitas vezes a vítima congela. Se o Poder Judiciário não sabe que é um sistema de defesa biológico a vítima congelar, ela pode, por exemplo, o Judiciário pode entender, por exemplo, que uma vítima que não gritou durante um estupro, ou uma vítima que não fugiu durante um estupro, que ela consentiu com aquele ato sexual. E se a gente sabe
exatamente os efeitos do trauma a partir de outras ciências, nós podemos perceber que aquela congelamento é uma característica biológica da vítima, e se ela não consegue fugir porque ela congelou, nós não vamos compreender esse congelamento como consentimento, e sim como um efeito do trauma, que você não tem como reagir àquele agressor diante de certas circunstâncias. Então, a gente tem avançado mesmo para que a gente consiga valorar melhor a prova produzida a partir de relatórios e de laudos de outras ciências, de outros experts, né, no enfrentamento à violência doméstica. Muito bem, doutora. Nós vamos ao intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho. Para a gente tomar água. Tá bom, doutora? Muito bom. CCI, Centro de Criatividade Infanto-Juvenil, um mundo de conhecimento. Conheça os benefícios de estudar em uma escola de estrutura única e que oferece ensino de qualidade. CCI, 401 Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3048-8200 e 9115-5707. CCI. Na Central Elétrica e Ferragens da 314, você vai encontrar materiais elétricos, hidráulicos e ferragens em geral. Além disso, argamassa, cimento, reparos para registros e torneiras e grande linha de parafusos automotivos. Central Elétrica e Ferragens, QN 314, Conjunto 3, Lote 4, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7506. Central Elétrica e Ferragens. Ótica Genérica, óculos de sol, armações, lentes de contato e óculos completo a partir de R$ 89,90. E mais, seu óculos em até 2 graus, entregamos em até 30 minutos. Ótica Genérica, QN 318, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7893. Ótica Genérica. Ciclista Fênix, peças, acessórios e serviços, uniforme para ciclismo e equipamentos de segurança. As melhores marcas do meio ciclístico você encontra na Ciclista Fênix, QR 320, Conjunto 2, Lote 1, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3357-2951, 8473-0595. Ciclista Fênix. Domani Restaurante e Pizzaria, o melhor restaurante da cidade. Servimos almoços e a partir das 19 horas, venha conferir nossos rodízios de pizzas e massas. Domani, QN 314, em frente ao antigo Hospital Renascer, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-5448. Domani Restaurante e Pizzaria. Drogaria Menezes, temos medicamentos e perfumaria. Drogaria Menezes. Não cobramos taxa de entrega. QR 314, Conjunto 7, Lote 17, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3022-6688. Drogaria Menezes. Panificadora Bom Sucesso, panificadora e confeitaria. Temos lanchonete e conveniência. Aceitamos encomendas de bolos, salgados, doces e tortas. Panificadora Bom Sucesso, QR 314, Conjunto 6, Lote 1, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3357-8324. Panificadora Bom Sucesso. Salão e Barbearia Toque Mágico, QR 314, Conjunto 7, Lote 1, Samambaia Sul, Distrito Federal. Salão e Barbearia Toque Mágico. Telefones 3458-2871, 9226-2397. Salão e Barbearia Toque Mágico. Snoop Dogg Pet Shop, consultório veterinário e produtos agropecuários. Snoop Dogg, QS 314, Conjunto 1, Lote 1, Loja 3, Samambaia Sul, Distrito Federal. Disque Ração 3458-1614. Snoop Dogg. Quer comprar barato com melhor atendimento? Supermercados Mineirão, tem sempre um pertinho de você. Supermercados Mineirão, QN 510, QN 305, QR 401 e QNO 17, Distrito Federal. Supermercados Mineirão. Primeiro lugar absoluta.
CCI, Centro de Criatividade Infanto Juvenil, um mundo de conhecimento. Conheça os benefícios de estudar em uma escola de estrutura única e que oferece ensino de qualidade. CCI, 401 Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3048-8200 e 9115-5707. CCI. Na Central Elétrica e Ferragens da 314, você vai encontrar materiais elétricos, hidráulicos e ferragens em geral. Além disso, argamassa, cimento, reparos para registros e torneiras e grande linha de parafusos automotivos. Central Elétrica e Ferragens, QN 314, Conjunto 3, Lote 4, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7506. Central Elétrica e Ferragens. Ótica Genérica, óculos de sol, armações, lentes de contato e óculos completo a partir de R$ 89,90. E mais, seu óculos em até 2 graus, entregamos em até 30 minutos. Ótica Genérica, QN 318, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7893. Ótica Genérica. Ciclista Fênix, peças, acessórios e serviços, uniforme para ciclismo e equipamentos de segurança. As melhores marcas do meio ciclístico você encontra na Ciclista Fênix, QR 320, Conjunto 2, Lote 1, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3357-2951, 8473-0595. Ciclista Fênix. Domani Restaurante e Pizzaria, o melhor restaurante da cidade. Servimos almoços e a partir das 19 horas, venha conferir nossos rodízios de pizzas e massas. Domani, QN 314, em frente ao antigo Hospital Renascer, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-5448. Domani Restaurante e Pizzaria. Drogaria Menezes, temos medicamentos e perfumaria. Drogaria Menezes. Não cobramos taxa de entrega. QR 314, Conjunto 7, Lote 17, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3022-6688. Drogaria Menezes. Voltamos a apresentar o programa Uma Conversa Legal. Hoje aqui entrevistando a doutora Luciana Lopes Rocha, né? Rocha Lopes, não, Lopes Rocha, juíza responsável pelo 10º Fonavide, é a presidente do Fonavide no Brasil todo, né, doutora, que abrange o Brasil inteiro, e dando as explicações aqui muito importantes a respeito de Maria da Penha. Doutora, só para a senhora ter uma ideia, só na Espanha nós conseguimos auferir agora 81 mil visualizações de brasileiros e outros espanhóis que estão nos assistindo na Espanha, viu? Nosso programa está sendo transmitido para 12 países. Atualmente nós não conseguimos auferir, vamos ver até o final quantos países terão assistindo. E agradecemos aos nossos telespectadores, Brasil e mundo afora. Doutora, com relação aqui, essa situação, nós estávamos falando ali nos bastidores, a senhora disse que está disponibilizado essa portaria número 15 do CNJ, está disponibilizado no site deles, doutora? Isso. Antes, fazendo aqui uma colocação em relação à Espanha, né? Fiquei muito feliz em saber que temos uma audiência tão grande na Espanha, que é exatamente considerada a melhor legislação do mundo, né, no enfrentamento à violência doméstica e familiar, dentre 90 legislações especializadas. E, inclusive, o intercâmbio entre os países no enfrentamento é importantíssimo. Ano que vem estarei na Espanha, estarei em Sevilha, um curso de violência doméstica que vai acontecer entre 11 a 17 de março, em que irão diversos juízes do Brasil e promotores de justiça do Brasil, exatamente para a Espanha, para que a gente verifique o que há na legislação especializada da Espanha e como é feito o enfrentamento, né, as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar na Espanha, para que possamos, de fato, também trazer novidades para o Brasil. Inclusive, essa troca de informações internacionais, como a violência doméstica é um fenômeno mundial, nós realizamos agora, recentemente, pelo Núcleo Judiciário da Mulher, aqui no Distrito Federal, um seminário que tivemos a presença, né, da Embaixada da Austrália, Embaixada do Canadá
Embaixada da Espanha e Embaixada da França, trazendo exatamente o que essas legislações específicas trazem de enfrentamento. E todas, né, de forma uníssona, trazem a necessidade de que haja entre o Poder Judiciário uma devida articulação com todas as outras searas, tanto na área de saúde, como na área da educação, como na área da segurança pública. Não tem como o Poder Judiciário enfrentar a violência doméstica sem que a gente tenha, de fato, uma enorme articulação em todos os responsáveis pelo sistema de justiça e com os demais órgãos também, né, e poderes do país. Então, além de precisar de uma articulação multidisciplinar para o enfrentamento, a gente precisa trabalhar em todas essas áreas, porque a violência doméstica ela é um fenômeno multissetorial. Então, a gente precisa trabalhar fortemente na segurança, a gente precisa trabalhar fortemente na educação. Inclusive, a educação, ela vem também estipulada na portaria 15 do CNJ, né, que você acabou de mencionar, como um grande fator para a modificação de uma sociedade. Não tem como haver modificação sociocultural sem que a gente tenha, de fato, uma modificação na educação. Então, por isso que se discute tanto a importância de se falar de gênero nas escolas, desde o ensino fundamental. Essa é uma ferramenta indispensável, né, para o enfrentamento à violência. Nós temos um projeto aqui que se chama Maria da Penha Vai à Escola, do Centro Judiciário da Mulher, que é exatamente nós traçarmos, né, para, né, os professores, para os diretores, né, de ensino, o que significa a violência, como orientá-los a caso identifiquem sinais de violência, a quem as pessoas devem procurar, né, procurar o Conselho Tutelar da região, encaminhar, né, esse registro para o Conselho Tutelar, poder acionar o Ministério Público e as autoridades para devido enfrentamento à violência. Então, se a gente não tiver trazer a educação de gênero para as escolas, senão a gente não vai conseguir nunca haver uma igualdade de fato entre homens e mulheres, se não houver um investimento pesado na educação. Aliás, a portaria 15, de 8 de março de 2017, que já foi um grande legado que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal, trouxe, né, e presidente do CNJ, trouxe para o enfrentamento do judiciário, ela traz as diretrizes, o novo olhar do Poder Judiciário para a matéria. Né? Então, através da portaria 15, de 8 de março de 2017, né, o CNJ vem trazendo que um dos objetivos da política judiciária atual é exatamente fomentar a criação e estruturação de unidades judiciárias especializadas. Precisamos de um maior número de juízes especializados para julgarmos essas questões de gênero, com o olhar de gênero. Né, e aqui é interessante trazer que a ministra Carmen Lúcia traçou como uma das metas, né, do CNJ, que todos os juízes especializados em violência doméstica e familiar do Brasil têm uma formação específica em gênero. É exatamente uma forma de olhar diferenciado para o enfrentamento, é julgar com perspectiva de gênero, para que a gente possa, de fato, com a Lei Maria da Penha, acelerar, né, para evitar essa desigualdade, né, entre homens e mulheres, para que a gente consiga, de fato, com uma lei discriminatória positiva, uma lei que seja proativa no enfrentamento, né, e por isso a gente tem, de fato, um tratamento diferenciado entre homens e mulheres na Lei Maria da Penha. Ela traz diretrizes discriminantes positivas e que, de fato, aumenta o direito das mulheres, restringe o direito dos homens, porque a igualdade fática que tem que ser combatida fortemente. Né? Então, a gente precisa de veículos adequados para isso, estimulando parcerias entre órgãos governamentais, entre entidades não governamentais nessas áreas todas de segurança, saúde, educação. A gente tem os casos de notificação compulsória mesmo da saúde, que se um médico verifica que uma vítima foi vítima de violência doméstica familiar, é dever de quem trabalha na área de saúde fazer essa notificação, levar ao conhecimento das autoridades públicas que houve a prática de um crime de violência doméstica. A mesma situação nas escolas. Se um diretor de ensino percebe que uma criança foi vítima de abuso sexual, ele tem que levar isso ao Conselho Tutelar. É o dever da notificação compulsória. Todos estão sendo chamados a atuar fortemente no enfrentamento. O Poder Judiciário sozinho, obviamente, não consegue dar a resposta adequada. E aqui ainda, na Portaria 15, né, de 2017, do CNJ, ele traz a importância, por exemplo, de trazermos o aperfeiçoamento de sistemas informatizados do Poder Judiciário, para a gente ter essa celeridade, como eu falei, por exemplo, da comunicação com outros órgãos públicos. Ele traz a necessidade de que seja feito, de fato, uma articulação em todos os integrantes do sistema de justiça, para que a gente tenha uma comunicação com a Secretaria de Segurança Pública mais eficaz, uma comunicação mais eficaz com o Ministério Público, para que a gente consiga, de fato, até ter dados mais precisos de enfrentamento à violência doméstica, né? Muito bem, doutora. Doutora Luciana, nós já estamos quase chegando aqui ao final. Tem duas colocações, uma delas é
é apenas uma pergunta para a senhora, de quantas varas de violência doméstica existem no Distrito Federal. Tá, o Distrito Federal ele tem o maior número de unidades judiciárias especializadas no enfrentamento. Né, de fato, nós temos 16 varas especializadas de violência doméstica e 3 que acumulam a função, né, de julgar os crimes contra a mulher em situação de violência familiar com os juizados criminais. Então, o maior número de unidades especializadas do Brasil. Na realidade, seriam 19, então. Atualmente, nós temos 19 varas, 16 especializadas e outras 3 que cumulam com o juizado criminal. A maior do Brasil. A maior do Brasil. Sem dúvida, nós temos um modelo de atuação judicial que tem sido reconhecido no Brasil, exatamente porque temos que aumentar o número de varas especializadas para proteger, né, de forma mais eficaz. As mulheres, e é bom frisar aqui, né, doutora, que os valentões de plantão fiquem atentos que o Distrito Federal não vai dar mole, né, doutora? Sem dúvida, nós temos um modelo aqui de atuação bem célere em razão do número de varas. Por exemplo, as medidas protetivas na Lei Maria da Penha têm que ser decididas pelo juiz em 48 horas. No Distrito Federal, majoritariamente é decidida em menos de 24 horas. Então, obviamente, a gente vê que a celeridade no deferimento de medidas protetivas, no cumprimento através de oficiais de justiça em regime de plantão, exatamente mostra que a celeridade é uma grande forma de proteção. É necessário sermos céleres e sermos firmes para que tenha imperatividade do sistema. Né? Então, a medida protetiva tem que ser observada, senão, de fato, há prisão preventiva desses acusados e tempo é necessário. Quanto menos tempo apreciarmos as medidas, mais proteção tem para essas mulheres vítimas de violência. Com certeza. Doutora Luciana, hoje o Brasil tem em seus quadros de comando, notadamente aqui no Judiciário, ministra Carmen Lúcia, no STJ, é ministra Nancy Andrighi, né? No STJ, ministra Laurita Vaz. Laurita Vaz. Na Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dodge. Na AGU, a advogada Grace Mendonça. Todas mulheres destacadas e que certamente estarão marcando história em nosso país, onde finalmente estão sendo reconhecido a verdadeira competência da mulher brasileira. Quais as implicações dessa nova mudança? Eu diria, a Vossa Excelência, quais os benefícios dessa mudança? É interessante aqui a gente colocar, porque a justiça, desde a Grécia Antiga, ela sempre foi representada pela figura de uma mulher. Né? Nós temos a deusa da justiça como símbolo, em que ela representa a equidade, né, quando traz uma balança em uma das mãos. Na outra mão, a deusa da justiça, ela traz, né, o castigo, né, que é representado ali, também com a espada na outra mão, e ela traz os olhos vendados, que seria a imparcialidade. Então, a imparcialidade ela é uma grande característica da magistratura, né, em que é necessário que tanto juízes como juízas decidam com imparcialidade no enfrentamento das questões. Agora, a magistratura ela sempre foi uma carreira masculina. Por que disso? Né? Apenas em 1879, as mulheres puderam começar a fazer um curso superior. Então, antes de 1879, a mulher não poderia fazer direito, portanto, não poderia haver mulheres magistradas e advogadas. Então, eram profissões, né, masculinas por excelência. Nós tivemos a primeira mulher magistrada no Brasil apenas em 1939. Demoramos muito, né? Demoramos muito. 1939, que foi a Auri Costa, no Ceará. A segunda mulher magistrada no Brasil foi quase 30 anos depois. Foi exatamente Teresa Tang, né, em 1954, no estado de Santa Catarina. Então, nós tivemos, de fato, paulatinamente, a mulher foi ingressando, né, nos tribunais pátrios, e hoje o cenário mudou radicalmente. Hoje não deixa, exatamente, hoje não deixa de chamar a atenção que nós temos, nos maiores cargos do Poder Judiciário, 4 mulheres. Isso tem chamado muita atenção da imprensa, isso tem sido objeto de diversos estudos, de diversos seminários. Nós tivemos agora, atualmente, uma parceria que foi feita, né, com a Embaixada da França e com a IFAM, com a ENAP, desculpa, um seminário Mulheres na Justiça, mostrando o que isso muda. De fato, havendo mais mulheres no Poder Judiciário, isso muda algo na Justiça do Brasil? É uma pergunta que tem sido feita constantemente, né, e sendo objeto de muitos estudos. Então, nós temos, como você bem destacou aqui, nos 4 maiores cargos, né, no Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que é a segunda mulher a ocupar o cargo, a primeira foi a Grace.
da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, é a primeira Procuradora-Geral da República, né, do sexo feminino, depois de 41 procuradores gerais. Nós temos, né, a Grace Mendonça, a primeira mulher a assumir o comando da AGU. Então, isso tem sido fonte de diversas perguntas. E a ministra Carmen Lúcia respondeu a essa pergunta, e ela disse nesse seminário Mulheres da Justiça que a presença de mulheres na cúpula do Judiciário, para a ministra Carmen Lúcia, né, teria pouco significado, além de uma coincidência histórica, se não fosse uma sociedade que não se acostumou com que o nome autoridade não tem sexo. Então, a autoridade não tem sexo, não é homem, não é mulher, é autoridade. É a competência, né? É a competência, né, técnica para exercer a função. Exatamente. Então, o que tem sido debatido, e aqui até trago um estudo que chegou às minhas mãos, de Portugal. Portugal ele tem um olhar bem interessante sobre essa questão. Hoje, no Brasil, nós temos 36% das vagas dos 27 estados da federação, dos tribunais, ocupado por mulheres. Então, as mulheres na magistratura do Brasil, 36%, né, da magistratura é composta por, né, componentes do sexo feminino. Já em Portugal, um estudo que foi feito em 2014 revela que de 1.784 juízes portugueses, 1.041 eram juízas. Então, lá em Portugal, 58% da magistratura é feita por mulheres. E foi interessante o estudo que eu tive acesso, que é um estudo publicado em 2015, de Madalena Duarte e outros, que eles vieram trazendo essas implicações, né? O que isso significa? Há uma mudança no olhar da justiça, se você tem um maior componente feminino, ou seja, a feminização do Poder Judiciário, muda alguma coisa? Uma das questões que eles trouxeram, que foi com base no estudo de Bonelli em 2010, a primeira questão é de que quando você tem mais mulheres na magistratura, você tem evidenciado igualdade de oportunidade entre homens e mulheres nas profissões jurídicas. O que isso significa? Se você vê mulheres no poder, né, mulheres na magistratura, você já tem um extrato da sociedade de que essas diferenças de gênero não mais se coadunam com uma sociedade, né, que respeita as suas mulheres. Então, a mera presença de um maior componente feminino já vem demonstrando para vários autores que isso significa de que agora estamos começando a ter igualdade de oportunidade em profissões entre homens e mulheres. Então, isso já é um extrato por si só, mostrando que a nossa sociedade está começando a mudar. Com certeza. E aqui eles trouxeram, né, um estudo interessante, que há várias condicionantes para que a mulher possa exercer sua profissão. Né, e muitas vezes têm sido trazidas algumas questões que dificultam o exercício, né, do nosso papel. Tem interessante, uma empresa, ela fez um aplicativo, né, na agência BETC, que ela fala que muitas vezes as mulheres elas são interrompidas quando falam, né, numa entrevista, numa empresa, enfim, que elas são interrompidas muitas vezes, e que isso demonstraria a tentativa do homem de, através da cultura do patriarcado, se fazer preponderar em relação a mulheres, mesmo quando elas estão desempenhando um alto papel social. E aqui essa empresa ela criou um aplicativo que é interessante, chamado de Menterrupting, né, que é Woman Interrupted. É um aplicativo em que ele contabiliza em uma conversa, a mulher grava o seu timbre de voz, e ele, embora não fique gravada a conversa no aplicativo de celular, ele transforma em dados quantas vezes uma mulher foi interrompida por alguém do outro sexo. E eles foram interessantes, que eles trouxeram aqui um exemplo do debate ocorrido entre Trump e Hillary, né, na época da disputa da presidência dos Estados Unidos. E eles usaram esse aplicativo, né, Woman Interrupted, e disseram que Trump interrompeu Hillary 51 vezes durante o discurso. Então, mostrando o que eles querem mostrar com o aplicativo, né, não tem aqui qualquer violação aos dados da conversa, não é gravada a conversa, ele só transfere e fala o número de dados de quantas interrupções. A conotação mesmo, para que os homens se percebam desse fenômeno, e que as mulheres, não adianta, lógico, elas estarem só no mercado de trabalho, ocuparem, né, alguns cargos, elas precisam ser ouvidas. Então, se a gente tem essas interrupções constantes, isso é uma forma de violência contra a mulher. E aqui os estudos de Portugal trouxeram ainda, esse estudo da Madalena Duarte, qual seria a implicação, né? Então, primeiro, essa igualdade de oportunidade. Por si só, a gente já vê que quando homens e mulheres ocupam, né, de forma plural a composição dos tribunais, levando a questão de gênero, né, a gente equiparando entre a primeira e a segunda instância, essa desigualdade que havia anteriormente da profissão masculina. Então, no Brasil, a gente já tem essas estatísticas interessantes, né, 36% das vagas dos tribunais estaduais é ocupado por mulheres, no Tribunal Superior, 16% é ocupado por
por mulheres. Então, a gente já está tendo agora, começando a ter uma maior igualdade. Além disso, eles trazem que a mulher na justiça, ela muda a própria concepção do direito e criação do direito. Aqui foi um aspecto que eu achei relevantíssimo dos estudos trazidos, né, por esse artigo publicado em 2015 em Portugal. Ele trouxe dados, né, de Kay e Gorman, que fizeram um estudo em 2008, dizendo que quando advogadas e magistradas ocupam cargos de gestão importante, né, nos tribunais, né, ou enfim, na gestão pública também, você começa a ter um novo olhar para a justiça. Então, a gente pode aqui citar o próprio caso da ministra Carmen Lúcia, que, ao exercer a presidência do Supremo do CNJ, já trouxe essa temática tão relevante como sua principal temática do Supremo, é a violência doméstica familiar. Ela fala que é o seu carro-chefe, né, no enfrentamento, na sua atuação como poder judiciário. Ou seja, quando a gente insere esse componente feminino, nós temos influencia a própria construção do direito material, do direito substancial, na medida em que a gente traz os nossos valores e novas questões que talvez não fossem trazidas à tona começam a ingressar, né, na gestão pública. E aqui é uma forma clara, e mesmo a ministra Carmen Lúcia trouxe isso, a portaria 15, né, do CNJ, ela deixa um legado claro da gestão do que ela quer de proteção à mulher. E aqui eu trago um outro exemplo também, como o componente de gênero e de raça influencia, né, no exercício do direito do modo geral. Eu até trago um exemplo também do nosso presidente da MAGES-DF, da Associação dos Magistrados. Ele é um negro. Então, quando a gente traz um componente também racial, nós tivemos, num primeiro momento, como um dos primeiros traçados da gestão dele, foi realizar um seminário entre juízes e juízas negros, né, do Brasil, um seminário nacional. Ou seja, o que a gente percebe com esse discurso que eu estou trazendo para vocês? Que se a gente tem uma composição de tribunais que leva em conta uma igualdade de oportunidades de raça e de gênero, nós temos uma maior proteção aos direitos fundamentais desses segmentos. Porque a gente traz todo um olhar dos nossos valores, das nossas experiências, para a proteção desses segmentos. Exatamente porque, e a conclusão a gente não poderia deixar de olvidar, é que o direito ele não é aplicado de forma automática, né? O juiz ele julga, obviamente, tem que ser uma profissão técnica, que a gente julga de acordo com a lei, mas nós trazemos arraigado toda a nossa experiência de vida. Então, é claro que se uma mulher chega em alta gestão no Poder Judiciário, nós adotaremos uma gestão, um modelo de atuação jurisdicional e políticas públicas para a proteção de mulheres, né? Então, esse é um componente importantíssimo que o Poder Judiciário tem que ter representação de todos os gêneros e de todas as raças. Com isso, nós estaremos protegendo, né, de forma mais ampla todos os direitos fundamentais de todos os segmentos. Ok. Já esgotou nosso tempo, nós já passamos um pouquinho, mas eu vou abrir aqui para suas considerações finais, doutora. Bom, então, o que nós gostaríamos de trazer é exatamente isso. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno mundial e multidisciplinar. Precisamos, de fato, haver grande articulação do Poder Judiciário, de toda a rede de proteção, de toda a sociedade civil. Não há mais como se conceber a possibilidade de violação, em qualquer de suas formas, à violência contra a mulher. Essa é uma grave violação aos direitos humanos, uma grave violação à dignidade da pessoa humana e vai ser combatida veementemente pelo Poder Judiciário, né? Temos que, de fato, unir forças para acelerar a igualdade entre homem e mulher. Não nós temos, de fato, que ter uma luta incessante e trabalharemos com grande foco na prevenção e repressão. Não é possível apenas a repressão. O Poder Judiciário aqui assume o compromisso de estar trabalhando também fortemente na prevenção à violência doméstica e familiar, para que se tenha um modelo de atuação jurisdicional eficiente, dando, assim, efetividade a todas as diretrizes da Lei Maria da Penha. Doutora Luciana, muito obrigado. Eu agradeço a gentileza de atender ao nosso convite e deixo aqui aberto as portas da TVN e os microfones do meu programa à disposição, a Vossa Excelência, para quaisquer esclarecimentos que entenderem necessários. E importante, basta simplesmente nos avisar e tem um canal, com certeza a senhora tem um canal aberto com a TVN Brasil e com o meu programa, uma conversa legal. Muito obrigado, estarei sempre à sua disposição e, com certeza, esse tema da senhora aqui, nós teríamos aí mais 2, 3, 10 horas para discutir, mas num período bem próximo, estarei convidando a senhora para a gente continuar isso aqui, continuar essa conversa, e agradeço imensamente a sua participação aqui. Obrigada e boa noite a todos. Pronto, obrigado. Obrigada, viu?
CCI, Centro de Criatividade em Foto Juvenil.